E aí, gente, tudo bem? Me chamo Gabriela Alves, sou professora de Biologia e hoje a gente vai dar continuidade a mais um assunto do SSA1, que vai se tratar sobre Bioquímica sais. Introdução. Primeiro, a gente tem que saber o que é a bioquímica e o que é os sais. São substâncias inorgânicas formadas de união de elementos químicos. Ou seja, são inorgânicas. Lembra que orgânica só é o que eu tinha dito anteriormente? Lembrou? Pronto. Substâncias inorgânicas são formadas por união de elementos químicos. Eles podem ser classificados em ligação iônica e quebra de ligação, sal e meio aquoso. Ou seja, falou de sais, a gente lembrou de quê? De sal, inorgânica. Agora, o que é orgânico? Lembra aí? Lembrou? Bora lá, gente. A gente vai retomar esse assunto. É uma ligação iônica. Ocorre uma quebra de ligação, que é o quê? O sal e o meio aquoso. Por exemplo, se eu pegar água e colocar sal na água, vai dissolver. Lembrando que a água também é um meio inorgânico, certo? Orgânico, na verdade. Macroelementos tem de 100 miligramas ou mais por dia. Um exemplo, o cálcio, o fósforo, potássio, magnésio e o sódio. Bora lá. Macroelementos ou elementos traços são menos do que 100 gramas por dia. A gente vai entrar no assunto de cálcio, certo? Qual a função do cálcio? Ele tem a função de formação dos ossos e dentes, certo? Outra função, participação da coagulação sanguínea. O que é a coagulação sanguínea? Nada mais é que o sangue, a caminhada dele no nosso corpo. Ele participa, o cálcio. Participação da contração muscular. Ele também é muito importante para o processo da contração muscular. Fontes, a mais importante das fontes são o quê? Que contém cálcio, vegetais, leite e lacticínios. Por isso que muita gente, até a mãe da gente fala, tem que beber leite para ficar com os ossos fortes. Por quê? Porque no leite contém cálcio. Isso daqui é uma consequência à falta de cálcio no nosso organismo. Por exemplo, uma pessoa que não bebe leite de jeito nenhum, algum tempo ela pode ficar com osteoporose. Mais velha, né? Porque são o quê? Ossos fracos. A gente pode observar nessa imagem que o osso daqui, ela tem uns furinhos bem pequenininhos, que é o osso normal. Nosso osso tem os furinhos esponjosos. Aqui, ossos esponjosos. Ele tem uns furinhos porque justamente lembram esponja, certo? Esses furinhos. Agora, uma pessoa com osteoporose, a gente pode ver aqui, osteoporose, ver o tamanho desse para esse daqui, Então, osteoporose é justamente isso, a falta de cálcio, osso fraco, que daqui a um tempo vai criando uma certa rigidez, o osso vai ficando fraco, porque você pode ver, aqui ele é esponjoso, mas estão tudo juntas postas. E essa daqui não, tá totalmente separado. Se eu fizer assim, com uma pessoa com osteoporose, é capaz de quebrar o osso, certo? Então, é isso, a falta de cálcio, a consequência que traz é a osteoporose. As fontes que a gente pode encontrar o cálcio é o quê? Vegetais, leite e lacticínios. Cloro. Lembrando, vou voltar aqui rapidinho. Lembrando que o cálcio, na tabela periódica, ela é encontrado com Ca, certo? O cloro, Cl, tem a função o quê? Ela tem uma importante função
para o equilíbrio hídrico do corpo. Bora lá. A entrada e saída de água, ingestão equilibrada, ela é bastante importante nesse processo, certo? E também na manutenção do pH estomacal. A gente sabe que o nosso estômago ele é extremamente ácido. Por isso que a gente também tem o suco gástrico, que ajuda no processo da digestão, como a gente já viu na aula anterior. Então, ele ajuda na manutenção do pH, ou seja, o cloro ele vai ajudar no equilíbrio do pH estomacal, certo? As fontes, ele pode ser encontrado em sal de cozinha, ou seja, o sal de cozinha ele é completamente formado por cloro, Cl. E a falta dele traz essa consequência, ó, cãibras, certo? Não é porque eu tive uma cãibra hoje que eu tô com falta de cloro, não é isso, certo? Mas se você tiver constantemente essa cãibra, pode ser a falta de cloro, ou seja, a falta de sal, certo? Também tem o cobre, que na tabela periódica ele é encontrado com Cu, certo? Ele tem uma função extremamente importante, que é na formação de hemoglobina. Hemoglobina a gente sabe que é o que? Nosso sangue, certo? E hemocianina, pigmento dos astrópodes, manutenção de vasos, nervos e sistema imunológico. A falta de cobre é a falta de quê? A gente pode encontrar, na verdade, em fígado, marisco, nozes e legumes, certo? Isso é bastante rico em cobre. E a falta dele, ó, diminui a absorção de ferro, certo? Então, a gente pode encontrar o cobre nas verduras, nos legumes, ele é bastante rico. O ferro, também chamado de Fe, tem uma função extremamente importante, que é na formação da hemoglobina e da mioglobina, certo? Formação do citocromo, são proteínas que participam da nossa respiração celular, e a fonte que pode ser encontrado é onde? Nas carnes, fígados, vegetais, verduras escuras e leguminosas. A falta do ferro, por isso que a mãe da gente fala, tem que comer feijão, porque feijão é rico em ferro, fruta. Então tudo isso aqui, ó, que eu disse, ele é rico em ferro. E a falta dele causa o quê? Anemia. A gente pode ver aqui, ó, uma mão extremamente pálida, sem sangue algum, quase esverdeada, e uma mão aqui bem vermelhinha. Essa daqui está rica em ferro. Já essa daqui ela não possui. Ela tem sangue, sabe? Mas o ferro está extremamente fraco. Ela está com falta de ferro. Beleza? O sangue está fraco. Então, ó, fontes novamente: carne, fígado, vegetais, verduras escuras e leguminosas. Como eu disse anteriormente, ó, ele atua extremamente no processo de hemoglobina e mioglobina. Hemoglobina a gente lembra de quê? De sangue, ou seja, ele está constantemente nesse processo, o ferro. O Flu, na tabela periódica ele é encontrado como F, certo? Ele tem uma função extremamente importante também, né? Que é o quê? Participação da formação dos ossos e da manutenção do esmalte dos dentes, certo? Essa é a principal função do Flu. Por isso que quando a gente vai no dentista, a dentista indica muito a gente passar Flu, até para tirar as cáries e fazer uma limpeza, certo? Olha aqui, ó. Ele tem a função também no tecido ósseo. Você pode ver que a gente encontra nos dentes principalmente. E a fonte também pode ser a água fluorada,
certo? Ou seja, água com flu. Água que ajuda nesse processo, ou até mesmo o flu, que ajuda a o quê? A deixar os dentes mais brancos e ajudar no processo de não carificar os dentes, certo? A falta do flu causa o quê? Ó, causa cárie, certo, gente? A falta dele causa cárie. E essa imagem aqui, ó, que chama bastante atenção pra gente, sabe? Porque tem muita gente que, nem liga pra flu, mas ele é extremamente importante. E a falta dele traz essa consequência. O fósforo, considerado na tabela periódica como P, ele tem a função da formação do ATP e do ADP. ATP a gente sabe que é energia, certo? Então ele vai ajudar nesse processo. E ele tem a função de constituir dos ácidos nucleicos, certo? Ou seja, numa célula, a célula tem ácido nucleico. Então ele atua, o fósforo, também nesse processo. E a fonte que a gente encontra onde? No leite e derivados, aves, peixes, cereais e legumes. Eu coloquei aqui uma imagem dos cereais, deixei bem destacada, que é onde a gente encontra o fósforo. E a consequência, o problema que traz é o quê? Maior ocorrência dos problemas ósseos e fraturas. Ou seja, a falta de fósforo pode trazer fraturas na nossa pele, certo? Ó, esse também é bastante interessante e importante. Todos eles são extremamente importantes. O iodo, que na tabela periódica é encontrado como I. Ele tem a função da formação dos hormônios da tireoide, ou seja, hormônio tireoidianos, T3 e T4, certo? A fonte que a gente encontra é onde? Nos peixes, frutos do mar e sal de iodo. Esse sal de iodo é o sal de cozinha normal. Aqui, ó, bora ver. A glândula da tireoide se encontra nessa região aqui, ó. E quando a gente tem a falta de iodo, pode trazer essa consequência, certo? Que a glândula ela começa a inchar. Inchar aqui, ó. Olha o tamanho. Lembrando que ela é importante na formação dos hormônios, o quê? T3 e T4. Magnésio, encontrado na tabela periódica como Mg. Ele tem uma função extremamente importante na formação da clorofila, certo? Formação da clorofila. Todo mundo sabe o que é clorofila? Clorofila nada mais é que aquela tonalidade esverdeada que a gente encontra nas folhas das plantas. Ou seja, se a gente pegar uma folhinha, se a gente pegar água, misturar, a gente vai começar a ver uma tonalidade verde na água, certo? Porque é o quê? É a clorofila dela. Até aquele suco que a gente toma esverdeado. Clorofila, não é chamado de clorofila? Então, só por conta da tonalidade. Bora lá. Auxilia o funcionamento dos músculos. Ele ajuda muito no funcionamento do músculo, funcionamento muscular. Componente de muitas ecoenzimas, ele é extremamente cheio de ecoenzimas e é uma síntese da vitamina D, certo? A fonte, ele pode ser encontrado em cereais, vegetais e frutas, certo? A gente pode ver, pode perceber que muitas dessas frutas vão se repetindo, porque fruta ela é extremamente importante em tudo. Então, na maior parte que a gente for passando no slide, vai ter fruta, certo? Então, comam fruta. Ó, a falta de magnésio, ele pode causar o quê? Fraqueza. A gente tem uma imagem aqui, ó, de uma mulher sentindo dor. Provavelmente ela estava na academia e começou a sentir dor. Fraqueza de quê?
falta de magnésio, certo? Ou também sensibilidade térmica, ou seja, a temperatura. Por exemplo, se tiver muito frio, ela consegue captar mesmo que está frio. Se tiver começando a ficar quente, ela já está com muito calor, porque ela é tão sensível a isso que ela consegue ter essa capacidade de sensibilidade térmica. Manganês. Bora lá. Ele é encontrado na tabela periódica como Mn, certo? Tem a função de atuar nas ativações das enzimas. Também contribui na utilização de glicose para fornecer energia, ou seja, contribui na utilização de glicose. Glicose a gente sabe que é o que? Açúcar. E ela vai ajudar no processo de fornecer energia, certo? Fontes, ela é encontrada em quê? Cereais, frutas e verduras. Olha a fruta aparecendo de novo. Ó, a falta de magnésio pode trazer essa consequência, ó, perda de peso. E afeta a capacidade reprodutiva, ou seja, de gerar um bebê. Pode prejudicar a falta de magnésio na etapa da reprodução e na perda de peso, certo? Ó, esse daqui é extremamente importante também. Sódio e potássio. São dois assuntos diferentes, sódio e potássio. Só que eu quis colocar em um slide só, porque um complementa o outro. Vocês vão entender melhor, certo? Bora lá. Sódio, Na, é encontrado na tabela periódica como Na. E potássio, K. Beleza? Sua função: equilíbrio osmótico, transmissão de impulso nervoso e contrações muscular. Primeiro, o que é impulso nervoso? Certo? Bora tentar lembrar. Impulso nervoso é quando os nossos neurônios, ele começa a passar informação para outros neurônios de forma rápida. Então, nada mais é que o neurônio. Impulso nervoso, ó. A informação vai ser passada por aqui, ó. Certo? Pulando, vai ser saltatórios a informação. E a fonte onde a gente pode ver, né, pode ser encontrado é em verduras, frutas, legumes, carne e leite. Isso é o que? O potássio. E o sódio, ele é encontrado em sal comum de cozinha. Ou seja, a gente pode lembrar que sódio, sal, potássio, verdura, fruta, legumes, carne e leite. Beleza? Bora lá. Ó, imagina que isso daqui é uma membrana, nossa pele, certo? Quando a gente pratica muito exercício, por exemplo, eu corri muito, corri tipo 5 km, beleza? Então, meu corpo tem a respirar, transpirar, suar. Então, eu comecei a suar e começou a sair gotinhas, pequenas gotas de água pela minha pele, que é o que? O suor. Por que a gente soa? Porque justamente o nosso corpo tem que equilibrar nossa temperatura. Eu não vou correr, suar e ficar com 40 graus. Não pode, certo? Então, meu corpo, ele tem essa função. As enzimas vão ajudar nesse processo. Vai ajudar a equilibrar a temperatura corporal e o que tiver de excesso da temperatura vai ser eliminado pelo meu corpo. Ou seja, o suor vai ser eliminado, vai ser transpirado. Então, o sódio, que é o que? Na, vai sair, certo? Exterior da membrana, ele vai sair. E o potássio, ele vai entrar. Ou seja, sai sódio, entra potássio. Sai sódio, entra potássio. Então, a gente pode ver que nessa imagem, ó, o sódio, ele tá saindo e o potássio, ele tá entrando. Beleza? Por isso que é chamado de bomba de potássio. E ela pode ser desligada conforme o controle dela.
Ou seja, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, ok? Passando aqui, a gente vai começar a fazer a primeira questão. Bora lá. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP. A ATP a gente sabe que é o quê? Energia. Clorofila, hemoglobina, são respectivamente, ou seja, nessa questão ele só quer saber o que é ATP, clorofila e hemoglobina. Beleza? Bora lá. Aí tá dizendo, ATP é o quê? É magnésio? O magnésio, ele tem ATP? O ferro, ele tem ATP? O fósforo, ele tem ATP? Bora dar uma olhadinha ali no slide do fósforo. Fósforo, formação de ATP e ADP, ok? Ele quer saber ATP, então aqui ó, a gente já corta, já corta, já corta. Só ficou o quê? C e E, certo? Clorofila. Clorofila tem ferro ou tem magnésio? Bora ver o slide de magnésio. Magnésio, formação da clorofila. Então a gente mata letra C. Resposta certa é letra C. Ferro, hemoglobina. Lembrou de sangue? Lembrei de ferro, gente. Então, essa questão foi simples, fácil e prática. A gente não vai errar, porque esse assunto a gente tem que estudar, certo? Porque a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber a função, onde é encontrado e a consequência, certo? Função, onde é encontrado e a consequência. Somente isso, função, onde a gente pode encontrar e a consequência. Sais, só é isso, gente. Então, ó, função, fonte, consequência. Função, fonte e consequência. Vamos para a segunda questão. Essa daqui já é grandinha, mas se precisar, a gente vai voltar para os slides para verificar realmente, certo? Bora lá. Associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da coluna inferior. Ou seja, a gente vai comparar essa com essa. Vai ver quem é magnésio e vai ver quem se encontra aqui. Ok? Bora lá. Magnésio. 1. Formação do tecido ósseo. Será, gente, que o magnésio ele corresponde à formação do tecido ósseo? E aí? Vocês acham? Bora ver a 2. Transporte de oxigênio. É o magnésio que transporta o oxigênio? E aí? Assimilação de energia luminosa. É o magnésio? E aí, gente? É sim, é o magnésio que faz assimilação de energia luminosa. Então, aqui, ok? Bora pro potássio. Potássio, 2. Transformação do tecido ósseo. Transporte de oxigênio. Assimilação de energia luminosa. Equilíbrio da água do corpo. Transmissão de impulsos nervosos. A sequência numérica correta de cima para baixo na coluna inferior. Então, vamos comparar a primeira com a segunda e vamos ver quem se enquadra em cada uma. A gente viu que o magnésio, ele corresponde ao quê? Assimilação de energia luminosa. Agora vamos ver o potássio. O potássio, bora lá. O potássio, formação de tecido ósseo, assimilação de energia luminosa
ou equilíbrio da água do corpo? E aí, gente? Qual vocês acham? Seria o 5, não é isso? Então, bora para esse daqui do sódio. O ferro. O ferro seria qual? Formação do tecido ósseo, transporte do oxigênio, equilíbrio da água do corpo. Ou seja, a gente já matou aqui que o gabarito seria letra C, certo? Vamos agora para a terceira questão. Considere um grupo de pessoas com características homogêneas no que se refere à cor da pele. Assinale a alternativa dentre as apresentadas, que corresponde às pessoas desse grupo, que tem maior chance de apresentar deficiência da vitamina D. D a gente sabe que é a vitamina da luz solar, certo? Que a gente recebe, vitamina D. E que estão mais sujeitas a fraturas ósseas. Bora lá? Letra A. Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como os ovos derivados do leite, e que frequentemente tomam sol. Não, né? Porque o cálcio, ele não contém ovos. A gente não encontra, certo? Então, vamos para a letra B. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovo e derivado do leite, é que frequentemente tomam sol. Também não. Certo, gente? Porque ele não é pobre. O cálcio é rico. Bora lá. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como... Eita, bora lá de novo para essa daqui. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que frequentemente tomam sol. Não. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, é que raramente tomam sol. Não. Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como frutas críticas e arroz. Não, negativo esse. E que raramente tomam sol. Negativo. Vamos para a letra E. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como frutas críticas e arroz, e que raramente tomam sol. Então, a alternativa correta seria a letra E. Certo, gente? Cadê? Vamos passar. Vamos para a última questão, ok? O sódio, componentes que aparecem descrito nos rótulos dos alimentos, é considerado um dos vilões da boa alimentação, ok? O seu consumo excessivo pode causar o quê? O que o sódio, aqui está falando, ó, o sódio, componentes que aparecem descrito nos rótulos do alimento, é considerado um vilão. Porque a gente pode ver, né? Excesso de sódio, por exemplo, miojo. Miojo contém muito sódio, principalmente naquele pozinho que a gente coloca dentro do macarrão. Então, muita gente diz que ele é ruim. Ele é ruim para a nossa saúde. Mas bora terminar de ler essa questão, porque aqui, ó, tá dizendo que sódio é ruim. A gente vê mesmo no mercadinho, muitas embalagens, que tem excesso de sódio. Então, sempre quando tem sódio, a gente acha que é ruim. O ser humano já acha que é ruim. Aí aqui tá falando sobre isso, ó. É considerado um dos vilões de boa alimentação, da boa alimentação. O seu consumo excessivo pode causar. O que o consumo excessivo pode causar? Bora lá. Ele pode causar o quê? Hipotensão, hipertensão, hipertensão, certo? Então, 1, 2 e 3, a gente fica entre essas três. Mas ele é o quê? Ele é um cátion, ele é um ânion ou ele é um ânion? Tem, gente?
Bora ver a última. Útil para o metabolismo humano, pois participa na fisiologia. Fisiologia o quê? Nervosa. Assinale a alternativa que completa correta ou que completa correta e respectivamente as lacunas acima. Aqui a gente já viu e comparou, né? Ó, aqui é o quê? Hipertensão. Aqui é o quê? Cátion e aqui é nervosa. Ou seja, útil para o metabolismo humano, pois participa na fisiologia nervosa. Voltando para os slides aqui, depois das questões. Eu ia falar um pouquinho dessa partezinha aqui, ó. Porque eu coloquei a imagem, mas eu não citei. Que o sódio e o potássio, ele é extremamente importante nesse processo do impulso nervoso. Porque sem o sódio e sem a união do potássio, não existiria o impulso nervoso. Porque depende disso, desses processos. Passando aqui, a gente já viu o iodo, o fósforo, o flúor, o ferro, o cobre. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que tenham absorvido um pouco do conteúdo de sais. Comece a estudar mais, comece a praticar, criar mapa mental que vai ajudar na nossa aprendizagem, na nossa construção de conhecimento. E é isso.